Boa noite, irmãos da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Boa noite, você amigo que nos assiste, que está nos ouvindo nesse momento. Eu te convido a cultuar ao Senhor, te convido a parar aquilo que você esteja fazendo e prestar esse momento de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito a você durante toda essa semana. Veja só, mais um domingo. Quantas pessoas não teve a oportunidade de estar vivo para celebrar ao Senhor nessa noite, e você está tendo. Então essa é uma noite de alegria, essa é uma noite de festa, é uma noite de celebrar. Eu também queria te fazer um outro convite. Como nós estamos em um tempo diferente, onde nós não podemos vir todos aqui ao templo para juntos cultuar em unidade, mas você pode pegar agora esse link e mandar para aquela pessoa que você gostaria de trazer à igreja, seja um parente, seja um amigo, para que ele também possa ouvir a palavra do Senhor, para que ele também possa ouvir as canções e até cantar junto. E quem sabe, se essa for o desejo de Deus para essa noite na vida dele, fazer um compromisso real e verdadeiro ao lado do Senhor. Então faça isso agora, pegue esse link, pegue esse culto e mande aí para outra pessoa, para que ela possa cultuar o nome do Senhor juntamente com você, juntamente conosco. Amém? Já fez? Então agora eu te convido a fechar os teus olhos e orar. Nós vamos falar com o Senhor, vamos pedir por todos nós, vamos pedir por aquele que você enviou o culto, para que o Senhor fale também ao coração dessa pessoa, e também vamos pedir para que o Senhor receba todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, porque tudo que fazemos é para Ele, tudo que fazemos é para Ele. Então feche os teus olhos e fale com o Senhor. Deus santo e Deus eterno, obrigado a Deus por mais uma oportunidade de te celebrar, de te cultuar. Obrigado por mais uma oportunidade, ó Deus, em que todos nós, cada um nas suas casas, mas ó Deus, nós podemos servir ao Senhor, podemos agradecer ao Senhor, podemos, ó Deus, dar um culto de louvor e gratidão ao teu santo nome. Abençoe cada irmão, ó Deus, que está na sua casa nesse momento. Abençoe cada pessoa, cada amigo, cada parente, ó Deus, que está, ó Deus, também vendo, ó Deus, participando desse culto juntamente conosco. Que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, que o Senhor, ó Deus, receba como forma de gratidão o nosso louvor, a nossa adoração através das canções nesta hora. E ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 150, um texto muito conhecido, diz o seguinte: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. É isso que eu te convido a fazer nesta hora. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bondoso. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é grande. Cante ao Senhor nesse momento. Vamos louvar. Eu te convido nesta hora a se derramar diante do Senhor, diante da presença dEle, e se colocar em adoração ao Senhor. Vamos louvar com palmas, exalte o nome do nosso Deus. A minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,
Nós entregamos, meu Pai, o nosso coração, o nosso viver, meu Pai, nesse dia, em adoração ao Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque tudo que o Senhor fez por nós, meu Pai, as bênçãos, meu Pai, que o Senhor nos deu, meu Pai, o livramento, meu Pai, que o Senhor nos dá todos os dias, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tudo isso é prova do Teu amor para conosco, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo perdão, meu Pai, que alcançamos, meu Pai, através da Tua cruz. E neste momento, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos cantar. Amém, meus irmãos. Como é bom louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nesse momento nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos estar lendo o verso 1. Hebreus capítulo 11, o verso 1. E nós vamos tentar responder uma pergunta nessa noite: por que preciso ter fé? Por que você precisa ter fé? É isso que nós vamos estar meditando nesta hora. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, ó Deus, pela leitura da Tua palavra. Fale aos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Fé, algo que sem dúvida precisamos muito nesse tempo, pois nós estamos sem saber o que fazer
diante da situação em que estamos vivendo. E o ser humano, irmãos, quando ele não sabe o que fazer, ele se desespera, começa a pensar sempre no pior, achando que não tem mais esperança para a situação em que ele está vivendo. Mas algo curioso é que todos nós temos dentro, do lado de dentro, que nos faz querer, temos do lado de dentro algo que nos faz querer acreditar, algo que nos faz querer seguir adiante, é a fé. Porque sem a fé, irmãos, nós não podemos fazer absolutamente nada. Aliás, a fé, sem a fé, nós nos afastamos do Senhor dia após dia, e tudo isso sem nos apercebermos. Sem ela desistimos da vida, sem pelo menos lutar por ela. Ou seja, sem a fé não somos capazes de sobreviver nem mais um dia, pois as coisas ao nosso redor só pioram a cada vez. Por isso nós precisamos ter fé. Tenha fé a partir dessa noite, ou continue tendo fé a partir dessa noite. Mas o que é fé? O que vem a ser fé? Nós acabamos de ler que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E quando nós pegamos essa palavra e a traduzimos então das suas línguas originais para a nossa língua, nós vimos alguns sinônimos, como por exemplo acreditar, crer, confiar, dar crédito, esperar. Isso é fé. No Novo Testamento e também no Antigo, todos esses significados definem o que é fé. Agora outra definição de fé eu trago para você a partir das leituras do pastor Neil Barreto, onde ele define fé da seguinte maneira: fé é a certeza no presente que o futuro já está pronto, e por causa disso é celebrado como se passado fosse. Fé é a certeza no presente que o futuro já está pronto, e por causa dessa certeza você já celebra como se isso já tivesse acontecido, como se isso já tivesse passado. Agora a pergunta que fica diante de nós é a seguinte: como eu posso celebrar algo que eu ainda estou esperando? Como eu posso celebrar por algo que ainda não aconteceu na minha vida? Isso é muito interessante, porque nós conseguimos fazer isso quando a ausência da ansiedade acontece. Nós conseguimos celebrar algo que ainda estamos esperando quando a preocupação não mais toma conta de nós. Você está esperando algo da parte do Senhor para essa vida, para a sua vida, algo pessoal, algo particular, mas você ainda não recebeu. Mas você troca a ansiedade, você troca a preocupação, você troca até a murmuração, porque quando nós estamos esperando alguma coisa e isso não acontece, não vem, não chega, a tendência da maioria de nós é passar a reclamar, é passar a duvidar, é passar a murmurar diante do Senhor. Quando é que eu consigo celebrar aquilo que eu ainda estou esperando? É quando eu substituo tudo isso por um sentimento de gratidão, por um sentimento de gratidão. Aí sim eu vou conseguir celebrar aquilo que eu estou esperando, como se isso já tivesse acontecido na minha vida. Isso é fé. Outra definição de fé que eu mostro, que eu trago para você, agora a partir das minhas próprias leituras, é a seguinte: a fé é a atitude mediante a qual o homem abandona toda a sua confiança em seus próprios esforços para obter a salvação, quer sejam eles ações de piedade, de bondade ética, ou seja lá o que for. E isso é a ausência do ego e da vanglória na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Curioso é, irmãos, que muitos baseiam a sua vida cristã
em coisas que fazem aqui nesta terra para Deus, até mesmo para alcançarem algo além desta vida, como por exemplo a vida eterna. Quando é que eu provo dessa atitude? Quando eu consigo abandonar, deixar de lado tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que é esforço, e eu então passo a confiar no Senhor, passo a crer no Senhor, passo então, como nós acabamos de ler, a ter um coração grato diante do Senhor. É quando eu deixo o ego, é quando eu abandono a vanglória de uma vida espiritual. Timothy Keller, quando ele então escreve o seu livro, O Ego Transformado, e ele fala a respeito disso, ele vai dizer o seguinte: o ego e a vanglória busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade e de propósito. Muitos estão baseando a sua vida cristã a partir disso, buscando algo que traga valor, que te dê um senso de valor, que te dê uma singularidade, que te faça ser único e também que te dê um propósito para a sua vida. O que é essa atitude como fé? Essa atitude faz você parar de viver a sua vida espiritual em prol de achar que você precisa provar para si e também provar para outra pessoa que você é diferente, que você é único, que a sua vida está caminhando para uma direção diferente de todo mundo. Porque no final das contas, irmãos, nada disso importa. No final das contas, nós percebemos que não depende de nós uma vida espiritual que alcance a salvação, que alcance algo para além desta vida. No final das contas, não depende de mim e não depende de você, porque depende do próprio Deus. Nós temos essa atitude quando nós fazemos para Deus, porque nos dá prazer. Temos essa atitude quando aquilo que fazemos, nós estamos fazendo porque sabemos que isso vai ajudar outras pessoas, vai contribuir para o crescimento do nosso próximo. Aí sim, nós então caminhamos na nossa vida cristã fazendo, mas não porque achamos que tudo isso vai nos ajuntar, não porque achamos que tudo isso vai fazer com que eu herde alguma coisa da parte do Senhor, não, porque eu faço por prazer, faço porque vai agradar outras pessoas. Não faço apenas para ter um desencargo de consciência. Muitos fazem o que fazem para Deus apenas por desencargo de consciência, e isso não é algo saudável, não é algo que nós temos e podemos nossa vida cristã. E isso sim é fé. É quando você deixa de acreditar que merece algo da parte de Deus, especialmente a vida eterna, porque você faz algo para Ele aqui nesse mundo. Isso é fé. Então, quando é que eu tenho fé? Quando eu consigo ter um coração grato diante daquilo que eu estou esperando em Deus. E também quando eu não vivo a minha vida em prol de visibilidade cristã e também não cristã, em detrimento da condição alheia. Tudo isso se resume em descanso. Tudo isso se resume em descanso. Quando é que eu tenho fé? Quando eu estou esperando algo aqui nesse mundo, e eu então descanso em Deus, eu espero em Deus. Quando eu estou esperando algo para além desta vida, e eu também descanso em Deus, porque no final das contas, nada depende de mim, apenas do próprio Deus. Bom, irmãos, tendo dito isso, vamos então responder a nossa pergunta: por que é que nós precisamos ter fé? Por que é que eu preciso ter fé? Primeiro, porque a fé é necessária para nos aproximar de Deus. Nesse mesmo texto que nós lemos de Hebreus capítulo 11, agora o verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, todos nós fomos separados de Deus, isso no momento em que o pecado entrou no mundo, e desde então, Deus mesmo vem procurando nos aproximar dEle, e isso acontece desde a queda. O Senhor vem buscando nos aproximar dEle, e a fé é a maneira com que nós então conseguimos isso, nos aproximar do Senhor, porque, irmãos, nunca foi desejo de Deus permanecer distante de você, nunca foi desejo do Senhor permanecer longe de você, isso porque Ele te ama. Quando nós olhamos para 1 João, capítulo 4, verso 10, nós lemos o seguinte: é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Irmãos, Deus Ele deseja de maneira tão grande, tão preciosa, tão graciosa se aproximar de você, que Ele fez muitas coisas no passado, como por exemplo exigia sacrifícios do seu povo diariamente, para que o seu povo então se arrependesse e se aproximasse de Deus. Deus então para com isso, e Ele então entrega o seu único filho, o seu Filho unigênito, para morrer no seu lugar, a fim de aproximar você dEle. Isso porque Ele te ama. Você deseja se aproximar de Deus, assim como Ele deseja se aproximar de você? Se sim, então peça isso nessa noite, peça para que o Senhor coloque fé no seu coração, porque, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que quem acrescenta fé em nossos corações, ou até mesmo quem coloca fé em nós, é o próprio Deus. E algo interessante nesse ponto, algo maravilhoso, aqui nós vemos a palavra de Deus se cumprir, quando ela diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, porque até o desejo em nós, até a possibilidade de crer e se aproximar dEle, vem dEle mesmo. Por isso peça ao Senhor nesta hora, para que coloque fé no seu coração, porque a fé é necessária para se aproximar, para que venhamos nos aproximar do nosso Deus. Outro motivo pelo qual é importante termos fé, em segundo lugar, porque a fé é necessária para obter a vida eterna. Fé é necessária para obter a vida eterna. João 3,16, você conhece muito bem o texto, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Marcos capítulo 16, o verso 16, também diz: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Aqui a palavra de Deus nos mostrando que a fé é necessária para que eu e você, nós possamos obter a vida eterna. Esse então é outro motivo pelo qual nós devemos ter fé, é para alcançar a vida eterna em Deus. E não adianta, 9 de cada 10 pessoas quer ir para o céu, para não dizer que 10 de cada 10 pessoas quer ir para o céu, porque eu creio que a maioria dos seres humanos quer habitar com o Senhor, quer herdar a vida eterna. E uma das coisas, irmãos, que nós devemos pensar enquanto vida, é onde vamos passar a nossa eternidade. Onde vamos passar a nossa eternidade, porque algo curioso sobre a eternidade, é que quando as pessoas ouvem ou falam nesse termo, elas então já ligam essa palavra diretamente ao céu. Mas eu quero mostrar para você que isso não é totalmente verdade, e eu quero que você me acompanhe então em alguns textos da palavra de Deus nesse momento, como por exemplo, Romanos capítulo 6, o verso 23, acompanhe comigo, diz o seguinte, olha só: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui nós percebemos e vemos a palavra de Deus dizendo, apesar de que esse texto também fala da morte, mas fala da vida eterna. Vida eterna. Agora olha só, 1 João capítulo 5, versos 11 a 13, olha o que esse texto diz, acompanhe comigo. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora olha só, escrevi estas coisas para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Olha só, irmãos, mais uma vez a palavra de Deus falando sobre eternidade, mas falando de uma vida eterna. Pelas palavras de João, o apóstolo, que nós acabamos de ler, existe sim uma vida eterna, e mais, existe aqueles que já fazem parte desta vida, já podem ter a certeza dessa vida eterna, e isso é algo maravilhoso. Você já tem certeza da vida eterna? Você crê que você vai, ao morrer neste mundo, você vai herdar a vida eterna como herança da parte do Senhor? Se você assim crê, você faz parte desses para qual João escreveu. Escrevo para vocês que creem, que vocês então têm a vida eterna. A Bíblia então fala de eternidade, fala de uma vida eterna. Agora eu quero mostrar para você a Bíblia também falando ainda de eternidade, mas agora falando de um outro lado, digamos assim, da eternidade. Mateus capítulo 25, o verso 41, acompanhe comigo, quando diz o seguinte, o próprio Jesus dizendo, então ele dirá, Jesus está falando do próprio Deus, olha só, então ele dirá, aqueles que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Olha só a palavra de Deus falando a respeito da eternidade, o próprio Jesus falando. Agora Apocalipse capítulo 20, o verso 10, nós lemos João dizer o seguinte, acompanhe comigo. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Veja só, irmãos, o contraponto. Nas palavras do próprio Jesus, ele deixa bem claro que também existirá aqueles que não vão participar desta vida eterna, mas sim de um lago de fogo, mas assim de um fogo eterno, de uma morte eterna, e isso com certeza é muito preocupante. Então, se você não tem fé em Deus, não confia, se você ainda não descansa totalmente no Senhor, você precisa ligeiramente começar a pensar nisso, porque Jesus deixa muito claro que alguns não vão participar desta vida eterna. Agora o último texto, para que você possa meditar também ainda na eternidade, Mateus capítulo 25, agora o verso 46, ainda Jesus dizendo, olha só, estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Jesus dizendo, estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, irmãos, fica muito claro que a eternidade é um lugar onde vamos habitar depois da nossa morte, é um lugar onde nós vamos, e esse lugar pode então nos proporcionar morte eterna, sofrimento eterno, fogo eterno,
ou esse lugar pode nos proporcionar vida eterna, paz eterna ao lado do nosso Deus. E isso é algo que precisa entrar na nossa cabeça. Nós vamos passar a eternidade em algum lugar, quer você queira ou não, quer você creia nisso ou não. Lembra uns 3 domingos, quando nós falamos da morte, e eu citei aqui, que o juízo de Deus não depende da nossa crença no juízo, que nós vamos estar diante de Deus em juízo, e que isso não depende se nós acreditamos nisso. Muito bem, quando nós falamos de eternidade, estamos falando da mesma coisa, porque a realidade da eternidade não depende da sua crença nela. Ela existe e você vai para uma ou você vai para outra. Por isso você precisa ter fé. Por isso nós precisamos ter fé para alcançarmos assim a nossa vida eterna. Para terminar, nós precisamos ter fé para obter aqui a vitória sobre a carne, vitória sobre o diabo e também a vitória sobre o mundo. 1 João capítulo 5, verso 4 diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Leiam comigo: a nossa fé. É a fé, irmãos, que vai nos capacitar a vencer as mazelas desse mundo, a vencer até os sofrimentos desse mundo. É a fé que vai nos capacitar a não ficar perdidos diante dessa situação que estamos vivendo. É a fé que nos faz vencer esse mundo. Gálatas capítulo 2, o verso 20 diz o seguinte, acompanhe comigo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, é possível trocar o viver na carne, é possível trocar as vontades da carne pela vontade de Cristo, pelo viver em Cristo, isso através da fé. Então a fé também nos possibilita isso, e também a fé nos possibilita vencer o maligno. Olha só, Efésios capítulo 6, o verso 16: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, com a fé somos capazes de suportar e superar todo e qualquer tipo de ataque, quer venha ele de onde vier, quer sejam os ataques do mundo, quer sejam os ataques da nossa própria carne, e quer sejam os ataques do nosso inimigo, do maligno. Com a fé nós conseguimos vitória sobre tudo isso. E eu quero ler um último texto com você para a gente finalizar esse momento. Lucas capítulo 17, o verso de número 5 diz o seguinte: então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Aumente-nos a fé. Eu não sei se você que me vê e me ouve agora, nesse momento, tem fé em Deus, mas eu não estou falando daquele tipo de fé que apenas te capacita a saber que Ele existe. Não estou falando disso. Eu não estou falando de pensamento positivo, onde você deseja que todas as coisas ao seu derredor deem certo. Não, e você então com esse pensamento busca eliminar a possibilidade daquilo que é ruim, busca eliminar a possibilidade daquilo que não está dando certo. Eu não estou falando de pensamento positivo. Eu falo de ter fé em Deus, fé a tal ponto de você entregar e confiar a sua vida a Ele. Eu estou falando de você entregar os seus planos, os seus medos aqui nesta terra a Ele. Estou falando de você confiar a sua eternidade e de você confiar o seu próprio relacionamento a Ele.
Isso é ter fé, é essa fé que você precisa ter. Agora, eu não sei se você tem esse tipo de fé, mas de todo jeito, eu queria que você fizesse essa oração aí mesmo onde você está. Peça para que Deus coloque ou aumente a fé em você, assim como os apóstolos acabaram de pedir: aumente-nos a fé, coloque fé dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, porque, meu irmão, meu amigo, você também precisa ter fé para sobreviver esse mundo mal. Você, assim como eu, nós precisamos ter fé para ter a certeza da nossa vida eterna junto ao Pai. Por isso, faça essa oração, peça para que Deus coloque fé em você. E se você já tem essa fé, que confia, que descansa, que entrega, faça como os apóstolos e peça para que Deus aumente essa fé em você. Vamos orar pedindo isso? Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante, ó Pai, da Tua palavra, nós te pedimos: aumente-nos a fé, para que assim possamos, ó Pai, cada vez estar mais perto do Senhor. Aumente-nos a fé, para que assim nós podemos, ó Deus, ter a certeza da nossa salvação no Senhor. Aumente-nos a fé, para que assim, ó Deus, nós possamos ter vitória sobre o mundo, sobre o maligno e sobre a nossa carne. Ó Deus, aumente-nos a fé. Coloque fé na vida daqueles que não acreditam na existência do Senhor, ou naqueles que tão somente acreditam na Tua existência, mas que ainda não entregaram as suas vidas, não confiam as suas vidas totalmente ao Senhor. Coloque fé no coração daqueles, ó Pai, que nesse momento estão separados do Senhor por causa do pecado. Coloque fé, ó Pai, na vida de todos nós. Nós oramos crendo, ó Deus, que isso vai acontecer. Por isso já te agradecemos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos encerrando mais um culto ao Senhor. E antes nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Vamos cantar. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados
Amém, irmãos, que nós possamos estar todos firmados no amor e também firmados na fé no nosso Senhor. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez e vamos encerrar esse culto. Senhor, nosso Deus, graças te damos por esse momento, ó Deus, que passamos juntos, mesmo que afastados, ó Deus, te adorando, te louvando e te engrandecendo. Abençoe a cada irmão, abençoe a cada amigo, ó Pai, que presta nesta hora esse culto de louvor ao teu santo nome. Continue conosco aqui nas nossas casas, ó Deus, continue conosco durante essa semana, nos livre de todo mal. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Amém, que Deus te abençoe mais uma vez, que o Senhor possa te acompanhar durante toda essa semana. Deus abençoe, boa noite.